Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, mercado da bola bombando e questão financeira do São Paulo preocupa. Então, perder tempo não, vambora pro vídeo. A informação que o torcedor tem que entender de matemática, né? Então vamos lá, o São Paulo fechou setembro até, vamos dar o crédito, a matéria foi divulgada pelo GE, fechou setembro com déficit de 97 milhões. O que significa? Não é que o São Paulo gastou 97 milhões de reais a mais. Havia uma projeção de despesa no início da temporada e uma projeção de receita. E nessa projeção de receita, não tinha o título da Copa do Brasil. Tinha chegado numa fase aguda, mas não o título. O título acrescentou mais dinheiro a essa receita. No total, 88 milhões de reais. E por que está fechando mesmo sem o título e sem a despesa, sem a receita, com a receita maior, com esse déficit? Porque não houve venda de jogador. O São Paulo não vendeu nenhum jogador nessa temporada das grandes vendas. Então, no balanço fechado até o terceiro trimestre, setembro deste ano, está lá um déficit entre o que foi gasto e o que foi arrecadado, o que era previsto para ser gasto e o previsto para ser arrecadado, de 97 milhões de reais. Não significa que ao término da temporada, em dezembro, quando sair o último balancete, o São Paulo vai ter este prejuízo ou outro prejuízo maior. Vai depender exclusivamente do mercado. O São Paulo tem, pelo menos, neste momento, 3 peças que podem ser vendidas. Eu vou descartar o Nestor, porque o Nestor sofreu uma grave lesão, só volta a partir do mês de março e hoje, nesta janela, ele não é peça de mercado. Talvez fique para a janela do meio de ano, se voltar a recuperar o bom futebol, que inclusive ajudou bastante o São Paulo a conquistar a Copa do Brasil. Mas Beraldo, o Wellington e Pablo Maia são jogadores que ainda podem sair, principalmente os 2 primeiros. Existem vários clubes, inclusive da Premier League, o Leicester, tentando a contratação do Beraldo. O São Paulo quer pelo menos 20 milhões para liberar, 20 milhões de euros para liberar o atleta. Se esse dinheiro entrar, zera. O São Paulo não fecha o ano com déficit. Se o Zenit contratar o Wellington, que não é pelo mesmo valor, diminui bastante esse déficit. Então, assim, é algo para o torcedor ficar um pouco assustado, porque é um número grande, mas é algo que pode ser corrigido ainda ao final da temporada, até 31 de dezembro, caso haja uma negociação de um destes jogadores. O que deixa o torcedor assustado, Bruno e companheiros, é que o São Paulo já acumula uma dívida que foi crescendo ao longo dos últimos anos. No ano passado, houve um empate técnico, nem subiu nem desceu, e este ano, por enquanto, ela está subindo bastante. Mas uma venda pode reduzir ou até diminuir ou até trazer superávit, dependendo da grana que entrar nos cofres do São Paulo. É uma matemática complicada que sai em balancete, conta dinheiro que ainda vai entrar, dinheiro que entra futuramente, enfim. Mas neste momento o número cru real é déficit de 97 milhões até setembro, entre o previsto para arrecadação, o previsto de gasto. Tem certas coisas que foram arrecadadas a mais, mas aconteceram mais gastos, e aí eu posso incluir, principalmente na questão salarial, as chegadas do Rames Rodrigues e também do Lucas Moura, que são salários altos, mesmo com poucos meses de clube. Então a gente vai colocar na tela, Edu, alguns desses números que você trouxe pra gente, tá? O que o São Paulo previa até então o terceiro trimestre desse ano e o que de fato aconteceu. Receitas, então previa 410 milhões, conseguiu até mais, 481. Só que as despesas aumentaram, como o Edu estava falando, e aí a gente vai pro último número ali que está destacado, que é o que o Edu trouxe pra gente. O resultado, então, é desse déficit de 97 milhões de reais, apesar da conquista da Copa do Brasil, que, como o Edu trouxe pra gente, rendeu ao clube 88 milhões de reais. Isso, claro, é uma quantia aí muito importante. E não só esse valor, mas como o São Paulo conseguiu também arrecadar, né, com o seu estádio, com a sua torcida, porque esse desempenho do time na Copa do Brasil também fez com que o clube mantivesse sempre ali o seu estádio cheio. Então, apesar disso, esse problema financeiro. E ainda mais na final, que o São Paulo cobrou preços inflacionados de ingresso, teve uma arrecadação recorde. Preocupa a situação do São Paulo, porque tem uma outra exigência, tem renovação pendente com o Lucas Moura, tem situação do Rames, possibilidade de perder jogadores. São Paulo conta muito com vendas como a do Beraldo, que podem ajudar a fechar esse caixa, mas ainda assim, pensando na perspectiva esportiva, na ambição que o São Paulo tem de título e de Libertadores para o ano que vem, preocupa começar com um déficit desse tamanho, ainda mais numa temporada vitoriosa para o São Paulo, numa temporada em que termina bem. É bom também que sirva de alerta quando dirigentes pregam a ideia de que não, é só investir no elenco que títulos, torcida pagam a conta. Não é por aí. São Paulo precisa
ter muito controle agora financeiro para fechar as contas e, ao mesmo tempo, manter o time no patamar em que está, que é competitivo e, principalmente, tendo uma base. A prioridade do São Paulo, na minha visão, é manter essa base para o ano que vem, para a disputa da Libertadores. Exatamente. Um minuto antes de entrar no ar, uma mensagem de uma pessoa da direção do São Paulo dizendo: estamos negociando, mas o negócio não está fechado. E não está fechado porque existem alguns detalhes ainda que precisam ser acertados. A compra do São Paulo, dos direitos do atleta, ainda gira uma divergência na porcentagem. O São Paulo quer pagar 3 milhões de dólares por 80%. O Cerro, até com a ajuda do nosso companheiro de ESPN no Paraguai, o Edgar Canteiro, quer um pouquinho menos, quer vender por este valor um pouquinho menos, entre 50% e 60%. E existem outros também detalhes que podem fazer com que o negócio não feche. A tendência é que feche, mas não está acertado. Não é certo ainda afirmar que o Bobadilla será jogador do São Paulo. Se for, o técnico Dorival Júnior vai mexer com mais radicalidade no ano que vem neste setor, porque ele vai ficar com Pablo Maia, Alisson, 2 novos reforços, Luiz Gustavo e Bobadilla, e terá o jovem da base, o Negrutti, como uma quinta opção. E com isso perdem espaço e deixam o São Paulo, serão envolvidos em negociações, emprestados, 3 jogadores que têm cada um sua pequena história aqui, um pouquinho mais. O Luan, que é o que tem mais história, renovou o contrato, mas a característica do Luan de ser um homem mais de destruição do que de criação não agrada aquilo que pretende colocar em campo como filosofia de jogo o técnico Dorival Júnior. Então o Dorival permitiu, e o Luan pode ser envolvido em alguma negociação. O Mendes não jogou muito com o Dorival, ou quase não jogou. O atleta pertence ao São Paulo, também tem contrato em vigor. Há 1 ano era titular da sua seleção na Copa do Mundo do Catar. Hoje não é convocado nem para as eliminatórias da Copa do Mundo pelo Equador. Perdeu espaço não só no São Paulo, na sua seleção. E pediu à diretoria que quer sair, quer jogar para recuperar este espaço. E o Gabriel Neves, que já foi um xodó da torcida, mas que tem entrado ou entrou muito mal nas últimas vezes em que foi chamado, não conseguiu desenvolver um futebol que convencesse o Dorival Júnior a tê-lo como jogador pronto para atuar na próxima temporada. Pelo contrário, o Dorival disse que se o São Paulo quiser negociá-lo, pretende negociá-lo, quiser envolvê-lo em alguma negociação, ele não será utilizado. Além dessas mudanças radicais e dessas chegadas, tem mais 2 posições que o São Paulo está de olho. Um extrema pelo lado esquerdo, e o nome é o Ferreirinha. Essa negociação vem se alongando. O São Paulo tem tudo certo com o representante do atleta, mas falta a negociação com o Grêmio. E o Grêmio está envolvido em renovação de contrato do Renato Gaúcho. Se o Renato ficar, o Renato vai querer um substituto para o Ferreirinha, não vai liberar o atleta se não tiver um substituto, e por isso que o negócio está numa velocidade bem menor do que se esperava. Mas pode ser concretizado, é o nome da vez. E para o miolo de ataque, para ser assim um reserva, ou talvez uma sombra para o Caleri, o Pedro Raul é um sonho antigo do São Paulo, desde a época do Goiás. Foi pro Vasco, não foi bem, tá lá no Toluca. São Paulo vê a possibilidade de trazê-lo por empréstimo, mas conta muito com pouco gasto, tanto no empréstimo do atleta como no pagamento do salário. Se ele receber o mesmo que ele recebe lá, ele vai ganhar a mesma quantia do titular, o Caleri. Então o São Paulo está tentando ver com representantes do Pedro Raul se ele vem ganhando menos aqui para ser, como eu disse, um reserva, ou até mesmo em determinadas circunstâncias, jogar ao lado do Caleri. E serão só essas 5 posições agora, mais para frente, caso saia o Beraldo, caso saia o Wellington, caso saiam outros jogadores, aí o São Paulo vai pensar em reforços a partir da temporada 2024. Para essa virada, para o dia 6 de janeiro, quando eles se apresentam, o São Paulo espera ter estes 5 reforços aqui no CT da Barra Funda. Glaucio. Saiu aí a reportagem do Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, que é muito atento e muito bom para fazer essas coisas de grana e balanços e tudo mais, dizendo que o São Paulo terá um déficit financeiro de 97 milhões. Só a premiação da Copa do Brasil foi quase 80 milhões, mas as bilheterias aí, que teve bilheteria que deu 20 milhões, 18 final, milhões, né? Da final, a das 2 finais e tal. Mas, da final, né, no Morumbi, e mais ao longo do campeonato, bilheterias muito grandes, mas o São Paulo não vendeu ninguém, déficit São Paulo. Arnaldo, eu coloquei uma enquete no meu Twitter, ou X, perguntando, você está mais... O que você, o São Paulino, está mais contente pelo ano de 2023, título da Copa do Brasil, título gigantesco, ou você está preocupado com esse déficit de 23 milhões? A maioria está mais contente, Arnaldo. Mas 97 milhões é grana, hein? É grana, mas não é surpreendente, né, Tironi? É assim, a partir do momento em que o São Paulo decide não vender jogadores no meio do ano, ele já fecharia em déficit, mesmo se ele fosse campeão até brasileiro. O São Paulo é um clube dependente de venda de jogador, essa é a discussão. O São Paulo foi superavitário na temporada passada.
os números aqui, quanto você falou, o déficit? 97 milhões, é o que aponta, né? 97 milhões, né? O ano passado, pelo balanço esse oficial, o São Paulo fechou em superávit. Então, em déficit de 90, o ano passado foi superávit de 37 milhões. Qual foi o grande boom de receitas? Vendas de jogadores, 230 milhões de reais. O São Paulo teve 0 de venda de jogador. A venda de jogador na temporada passada foram o Gabriel Sara, o Antony, o Casemiro. O Antony esse ano? Não, temporada passada. Entrou na temporada passada. Né? A venda foi na temporada passada. 100 milhões do Manchester United. Então, o São Paulo é um clube dependente de venda. Quando ele não vende, ele não fecha no azul. E esse ano ele decidiu não vender. Arriscou. Então ele já vai fechar no verão. Ele já fecharia, sendo campeão ou não. Sendo campeão abate um pouco. Tendo recorde de bilheteria ou não. O que está claro é um cenário do São Paulo num ano em que teve título, premiação por título, recorde de renda, recorde de público, melhoria nos patrocínios e tal, e ele continua completamente dependente da venda de jogadores. Não é só o São Paulo, mas o São Paulo chama a atenção, porque é o clube do Brasil talvez mais dependente de venda de jogador. Isso ao longo dos anos todos, ao longo da sua história. Desde que mudou a Lei Pelé, desde 2000. É assim que o São Paulo é governado, né? Então essa é uma situação colocada, essa direção, acho que ela falha muito na comunicação, teve 3 anos de mandato, vai para o 4º, agora reeleito, falha muito na comunicação da questão financeira, ele não explica isso que eu estou falando, por exemplo, ou não dá uma alternativa a isso. Quando saem, São Paulo deve direito de imagem, quase todo clube deve direito de imagem. São Paulo pega empréstimo, quase todo clube pega empréstimo. São Paulo, só que os caras não conseguem. Tudo que eles conseguem comunicar bem em relação a outras coisas, na questão financeira, eles não conseguem se comunicar bem para mim porque tem uma grande questão. Eles não têm um plano de saneamento financeiro. Eles não têm não é o objetivo principal, né? Então, aí fica mais difícil comunicar, né? Mas a partir do momento que o São Paulo decide, naquele momento, comunica, não vamos vender jogadores na janela, e aí é assim, né? A quantidade de propostas boas àquela altura não era... Teve proposta uma ou outra, mas não eram grandes propostas. Então, também Então, o truco do São Paulo foi também mediante ofertas discretas. Ninguém chegou aqui e falou que isso vender, comprar o Endrick, ou comprar agora o Beraldo por 20 milhões ou 30 milhões. Não tinha essa oferta, né? Agora tem. Então, o São Paulo resolveu trucar, valorizar o elenco e tentar agora vender por mais. Simplesmente isso. Quando decide fazer isso, já fecharia um déficit. Isso era fava contada porque é um clube que depende de venda de jogador. As receitas do São Paulo não são suficientes para cobrir as despesas do clube, a não ser quando o clube vende jogador da base para o exterior. Isso acontece desde 2000. Desde que acontece a Lei Pelé. Gente, então, Fê, eu coloquei na tela aí, porque eu estive no Morumbi, né, deu uma passada lá, estava perto, é verdade, e captei, né, a imagem da chegada da Volvo do clube vindo do aeroporto, e dela saíram os empresários, os representantes de Damian Bobadilla para entrarem na sala ali de Júlio Casares, né, estão em reunião até agora, pelo que me passaram ali com o Júlio, para definir, para já firmar contrato. Novo jogador do São Paulo. Valores, pelo que me passaram, foi acertado em pouco mais ali de 3 milhões de dólares, que beira ali os 15 milhões de reais, por 80% dos direitos de Damian Bobadilla. Então, fica com 80% de São Paulo, Cerro Porteño mantém 20%. Eu vou confessar aqui, vou até tirar da tela a imagem, que assim, eu entrei em rádios paraguaias nessa tarde para dar informações do São Paulo para os colegas. E assim, a forma com que eles falaram do Damian Bobadilla me deu uma animada, porque o pessoal falou, eu fui na rádio... É uma rádio grande lá, um grande AM do Paraguai, e aí o cara falou uma introdução assim, faltam Casemiros no futebol, faltam Mazinhos no futebol, faltam Bobadilhas no futebol. Eu falei, caralho, o cara, então, tem uma moral, chega com moral pro São Paulo. Ele acabou de ser convocado para a seleção, né, cara? E cá entre nós, quando você vai para a seleção paraguaia, que não tem um grande jogador de destaque, que não tem um cara que você fala que seja o supra-sumo hoje atuando, né? Gustavo Gomes continua jogando na defesa, o Fabián Balbuena joga, o Romero, o Ángel, mas o Oscar joga por lá também, tem algum outro jogador que joga na Europa, mas ele acabou de ser convocado, jogador que estava no Cerro Porteño. E eu vou repetir, segundo volante, que tem 11 gols em 48 jogos, é sinal que ele está na área o tempo todo.
E eu estava vendo alguns lances dele pelo Cerro Porteño e alguns compilados também. É um cara que ele preenche aquele box-to-box, essa expressão, né? Eu não gosto muito de usar, mas já que a galera moderna usa, aqueles 40 metros que você fica ali no meio, tanto no desarme para retomar a bola quando chegar no ataque. Então, acho que por isso que estão elogiando ele bastante. E outra coisa, desculpa te cortar, pode falar. Que acho que é interessante a gente falar, lógico, quando surge o nome a gente vai buscar, a gente fala, como o Fê disse aí, a gente vai ver lances, ver vídeos, ver scouts. O Damian Bobadilla é um cara que ele virou titular no Cerro Porteño para suprir a saída do Villasanti para a equipe do Grêmio. E é um jogador que supriu muito bem essa ausência, tanto que ele foi meio que esquecido lá no Cerro Porteño, porque o Bobadilla assumiu a vaga dele de certa forma muito bem. E o Villasanti acabou de ser eleito um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Então é um cara que, se ele vier num nível parecido com o do Villasanti, é uma aposta excelente do São Paulo a um preço quase que irrisório. O São Paulo acertou hoje também o empréstimo de Raí Ramos ao Ceará para 2024. Fernando, é claro que é um nome que é até difícil opinar, porque assim, jogou acho que 5 jogos pelo São Paulo, mas falta não faz nenhuma. E acho que mostra só que o São Paulo errou ao contratá-lo e dar um contrato tão longo, até 2025, acho que foi um erro do São Paulo. Ele foi contratado por um gol, né? Ele foi contratado pelo gol contra o Corinthians, que eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista, não apresentou absolutamente nada durante o campeonato que pudesse chamar atenção na questão do apoio, na questão da marcação, na questão de velocidade, e quando teve a oportunidade de jogar no time, muito fraco, um jogador, pouquíssimos recursos ofensivos, problemas para fazer marcação, teve problema de lesão também, teve um ano que São Paulo, esse ano, 2023, 6 laterais direitos, né? O Raí Ramos, quando entrou, não fez alguma diferença dentro do time, claro, mais um erro aí numa gol importante do campeonato, que não jogou muita coisa, né? E acho muito bom que deixa o time agora para ser um a menos, para ter faturamento aí no time, para poder investir em outras situações. Assim como eu fiz com o Vasco, agora eu vou pedir uma votação à mesa. Sim. O assunto agora é o São Paulo. Não. Fiquem à vontade. Ah, Pedro? Aquele lado ali, né, o lado direito aqui. Votação. Tem um erro na sua fala. Eu voto no Bubu. Por favor, não, Birner. mas tem um erro na sua fala. Quando você diz o assunto agora é o São Paulo. Pois é, foi o programa inteiro, né? Tem razão. O programa raramente fala do São Paulo. Você? Eu vou ser sincero. O Bubu introduz isso. Eu vou te não está na pauta. O Bubu introduz o assunto, por isso que assim, a palavra São Paulo é tema porque tratamos de uma cidade, de um estado importante também. Não é só um clube de futebol, né? É um clube que leva o nome da cidade, leva o nome do estado e tal. Eu voto no Birner para falar do São Paulo Futebol Clube. É o cara que vai comentar a partida das lendas no sábado no Morumbi entre São Paulo e Minas. Mas será que ele vai conseguir ou não? Vai. Vai chorar. Seguinte. Ferreirinha e Pedro Raul. Nossa, vai nele de novo. Presta atenção. Nele. Vai pro nome de individuais. Olha só. Ferreirinha e Pedro Raul. Mas tem gravada outra. Tem gravada outra. Como é que é? Galindo. Como é que é a carinha que Galindo, você fez? mostra aí, Galindo. Fez uma carinha. Tem o antes e o depois. Pode mostrar aí. Uma carinha de nojinho. Bobadilha. Eu vou mostrar a carinha de nojinho que ele fez. Eu vou mostrar. Se eu pegar uma cena de outro momento... Não. É a cena de agora. A cena de agora. É agora. Esse programa tá muito bagunçado. Olha, assim que é bom. Vou comentar essas contratações que você quer que eu fale. Antes disso, numbers, por favor, numbers para... É isso aí. O Pedro Raul é bonito, olha o Giroud do Morumbi agora. Números para Falando Pedro... em bonito, aí na tela aí, ó. Números para Vitor o Birner. Ernest. Vamos lá. Birner, falava isso também. Bela face. Elegante Vitor Temos Ernest. uma tela. Números do Ferreirinha e números do Pedro Raul. Começando pelo Pequeno Ferreira. Atenção, hein? Neste ano de 2023, 40 jogos, 13 como titular, 7 gols, 2 assistências, tá? O melhor momento dele no Grêmio, me parece, foi 2019, né? Onde ele jogou pouco e fez muito. Mas em 2020 ele teve 41 jogos, 12 como titular, nunca foi um titularzaço, só em 2021. De 52 jogos, 45. Aí ele foi o período de máxima titularidade dele. Com 14 gols, 13 assistências, números estupendos, tá? Vamos mostrar o Pedro Raul, que recentemente esteve no Vasco e não deixou saudades. Não, por que não? Não deixou saudades. Não perdeu. Na mesma semana ele já fez um golaço lá. No Vasco, 25 jogos. No Toluca, 18. 9 gols pelo Vasco, 4 pelo Toluca, a média no Toluca inferior, 0,22. Uma assistência no Toluca. Minutos para participar em gols ali no Vasco, 161, no Toluca, 167. Por favor, o Brasil quer te ouvir. A nação tricolor quer te ouvir, Birner.
Fale sobre Ferreirinha e Pedro Raul, possibilidades no tricolor do Morumbi. Bom, tem que pensar no perfil do elenco do São Paulo, que é um time de muita raça, de muita intensidade, que seria muito mais candidato aos títulos se tivesse alguns jogadores com esse perfil, porém mais técnicos. E o que tem esse perfil e é muito técnico dos jogadores do meio para frente é o Lucas, né, que tende a ficar no São Paulo. 3 anos de contrato. 3 anos de contrato, Pedro está dando a informação. Esses jogadores não estão no perfil dos jogadores mais técnicos. O Pedro Raul vai chegar ao Morumbi para ser reserva, claro, do Caleri. E o Ferreirinha, pela característica, joga algumas partidas, mas também não chega para ser titular, eu acho. Mas você gosta mais do Ferreirinha do que do Pedro Raul? Cara, assim, quando o Vasco pagou pelo Pedro Raul, eu disse que eu não teria contratado, tá? Eu achava que a temporada do Pedro Raul no Goiás foi uma temporada atípica. Não acho mal o jogador. Provou mas que foi mesmo. Mas a quantidade de gols porque tem alguns centroavantes, isso é histórico no futebol. Vamos pensar no Alberto, a gente vai pensar em vários jogadores ali, que o Alberto fez até gol de bicicleta contra o Corinthians do Pacaembu, quando o Santos foi campeão brasileiro, né? Josiel, tem um monte, Dingo, tem um monte. E tem suas temporadas muito especiais, mas quando você olha a capacidade técnica do atleta, a gente imagina que isso não vai ser mantido, né? Não significa que o atleta não pode contribuir. Então, eu tô pegando, óbvio, são jogadores muito diferentes, tecnicamente muito inferiores. O Zé citou, assim, a gente falou da discussão do Renato chegando no Fluminense, né? O Renato chega para agregar num time que tem já uma característica na qual o Renato se enquadra. Eu acho que esses jogadores se encaixam na característica do São Paulo. São grandes reforços? Não. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Bobadilla, o volante paraguaio de 22 anos de idade, deve ser anunciado ainda nessa semana como reforço do São Paulo. Os representantes do atleta estão na capital paulista tratando dos últimos detalhes para a compra do São Paulo em relação ao Cerro Porteño. Jogador revelado no próprio Cerro Porteño, temporada de 11 gols, mesmo atuando na função de volante. Contei para vocês que outro dia conversei com Eduardo Brock, ex-zagueiro do Cruzeiro e atleta do Cerro Porteño, ou seja, companheiro do Bobadilla durante todo o ano. E o Brock disse que trata-se de um dos principais jogadores do futebol paraguaio, alguém que, se contratado por um clube brasileiro, vai garantir enorme receita no futuro. Jogador que corre no mínimo 11 km por partida, aparece muito bem e com frequência na área adversária para marcar gols, mesmo atuando como um volante, característica do box-to-box. São Paulo está confiante, admite otimismo, só não crava valores. Assim que eu tiver qualquer novidade sobre quanto vai custar a contratação do Bobadilla, informo para vocês. É possível que ele se torne o terceiro reforço do São Paulo depois do atacante Eric, que chega livre no mercado ao sair do Ceará, e também depois de Luiz Gustavo, outro que estava à disposição sem vínculo com nenhum outro clube. Assim que fechar com o Bobadilla, o São Paulo vai intensificar a compra do Ferreira. Contei para vocês que as tratativas com o Grêmio são para a compra do jogador. O passo seguinte vai ser de tentar a renovação de contrato do Lucas Moura. As negociações já existem há algumas semanas. O Tricolor só espera o sim do Lucas para assinar um vínculo de 3 temporadas. Hora de falar sobre o vídeo para falar sobre Roger Martínez. Esse é um atacante colombiano da seleção nacional, foi contratado recentemente na metade do ano pelo Racing da Argentina, depois de 4 temporadas e meia jogando no futebol mexicano pela América. Tem um currículo bem interessante. Pelo Racing foram 15 jogos com 4 gols e 1 assistência. Esse nome foi sugerido para dirigentes do São Paulo nos últimos dias. A afirmação é de que não seria tão difícil tirá-lo do Racing. São Paulo foi buscar informações e recebeu outro tipo de notícia, de que o atleta é titular por lá e dificilmente seria negociado livre. Haveria necessidade da compra dos direitos econômicos. Atleta de 29 anos de idade, cuja pedida salarial vai se aproximar de 800, 900, quem sabe até R$1 milhão por mês. Diante desse cenário, precisando gastar para contratá-lo e com salário alto, São Paulo praticamente descartou a chance de o Martínez ser contratado. Atleta que chegaria para ser reserva do Caleri a um custo muito alto. A ideia do São Paulo é ter um reserva bacana para o Caleri, mas sem grande investimento. Pedro Raul é uma das alternativas. Você lembra do Pedro Raul, né? Foi muito bem no Goiás, não foi tão bem no Vasco da Gama, acabou negociado para o Toluca do México. No futebol mexicano, momento de instabilidade. Só para fechar sobre o São Paulo, Tricolor definiu a compra do Caio Paulista com o Fluminense, 17 milhões e 300 mil reais, que serão pagos em 30 parcelas mensais. Ou seja, nos próximos 2 anos e meio, São Paulo vai estar pagando essas prestações ao Fluminense. A saideira do Tricolor, Rai Ramos, lateral direito, também está de saída do São Paulo. Tem acordo fechado com o Ceará para a disputa da temporada de 2024. Pessoal, tem que fazer roteiro agora para fazer vídeo, porque, rapaz, é muita notícia do São Paulo. Bobadilla, novo Casemiro, hein? Quem dera. Mas vamos lá. O Gabriel Sá já pegou no lance, né? Os empresários estão no Brasil para fechar o negócio.
entre São Paulo e Cerro. Cerro, que parece já estar de acordo, 80% por 3 milhões de dólares. Deve fazer um pequeno pagamento agora esse ano que entra, em 2025 o maior montante. Claro, todo mundo sabe, a situação financeira não é das melhores, então São Paulo tenta na criatividade aí fechar negócios, até também para não ficar, né, acumulando dívida, né? Então, bom nome, jovem, potencial, pedido do Dorival, assim, tudo vem a calhar, né? Vamos aguardar aí, possivelmente nas próximas horas deve ter anúncio oficial, mas assim, já tá meio que oficializado o negócio, né? Cerro ok, jogador ok, só os trâmites burocráticos agora. Esperamos aí que seja um grande destaque do São Paulo para o ano de 2024. Nossa contratação, né, a gente vai sair, né? Luan, Gabriel Neves, Jackson Mendes. Vamos ver quais serão os destinos desses jogadores aí, que talvez entrem até em trocas aí pelos jogadores que ainda interessam ao São Paulo, que é o Ferreirinha e o Pedro Raul, tá claro, né? Então é isso, o São Paulo termina o Brasileiro bombando em notícias, né? Bem ativo no mercado da bola, trazendo jogadores ali para complementar, né, para reforçar o elenco. É o pedido do Dorival. O Dorival gosta do elenco que tem, acho que tem que ter algumas melhorias. Nenhum jogador fora de série, a não ser a renovação do Lucas Moura, que todos nós esperamos que aconteça, né? Então, é o São Paulo se movimentando. E aí as movimentações trazem notícias, né? Por exemplo, o Caleri tem interesse de times mexicanos e norte-americanos no jogador, e aí as propostas financeiras são muito mais vantajosas que a do São Paulo. E o São Paulo está com essa questão de TV, direito de imagem, deve isso, deve aquilo. O Caleri é um dos jogadores que o São Paulo tem maior dívida com relação a pendências anteriores, como o Luciano também. Então, assim, esperamos que essas coisas não influenciem e que o São Paulo venda logo, né? Vai ter que vender o Beraldo mesmo para fechar esse rombo aí e pague o que deve, né? De que ano que vem, talvez, aí vai ter um patrocínio maior, tanto da New Balance quanto a Superbet, esses números possam, pelo menos, assim, serem equalizados, né? E o São Paulo jogando Libertadores também, os prêmios são maiores e a gente torce para o São Paulo avançar. Vídeo que a ideia do São Paulo mesmo é tentar ser campeão da Libertadores. Justíssimo, concordo plenamente, né? Aí só espero que faça uma campanha também um pouquinho melhor. O brasileiro ganha uma graninha a mais, mas principalmente deixa a gente mais tranquilo ao final do ano, né? Você monta elenco, isso não é garantir que você vai vencer, mas pelo menos agora a gente já pode falar que a gente briga por algo, né? Então é isso. O São Paulo aí atrás do Pedro Raul, que já é um desejo meio que antigo, né? Eu concordo também com o Birner, não é um grande atacante e tal. Teve uma grande fase no Goiás, mas é para ser reserva do Caleri, né, gente? Então, aí o pessoal brinca, se o Caleri machucou o molho, né? O caldo desfaz, né? Fazer o quê? Né? Aí a gente torce o Pedro Raul dar conta do recado e aí você tem o Juan como reserva e tal. Mas faz parte, né? Faz parte do futebol, fazer o quê? O São Paulo hoje não tem condições de contratar um cracaço para ser reserva do Caleri. Então, é isso. O craque que São Paulo tenta e corre atrás de fechar é o Lucas Moura. Simples assim. O Rames ainda parece estar dentro dos planos. Teve aquele bafafá aí na entrevista do New Balance, mas parece. E é isso, né? Agora, falando de questão financeira, gente, a gente fica naquele termo, né? É melhor ser superavitário e não ganhar nada, ou deficitário e conquistar títulos. Porque ao longo do tempo também títulos dão resultados, né? De melhores patrocínios, melhores rendas e tudo mais. E aí, cara, o São Paulo depois acertar essa questão financeira. Lembrando também que grande parte do aumento das despesas tem a ver com juros de empréstimos bancários que São Paulo tomou, não só nessa gestão como em gestão anteriores, né? E o São Paulo ainda tem grande parte da sua dívida de curto prazo, que o Júlio Casares está tentando alongar isso, para o fluxo de caixa ficar mais leve, o São Paulo conseguir trabalhar melhor e ser superavitário e reduzir a dívida. Matematicamente, essa é a ideia do São Paulo. Não é tão simples, porque o cara pegou há 3 anos atrás um clube realmente em situação muito ruim. Lembrando que o São Paulo foi campeão paulista sem público, era a época de Covid, você teve a Covid que piorou ainda mais esses números. Você teve 2 gênios, para não falar o contrário, que é o Leco e a Dark, que conseguiram quase destruir o São Paulo. Então, assim, é um trabalho passo a passo. E você, há 3 anos atrás, se o Júlio Casares dissesse, se alguém te dissesse que o São Paulo ganharia 2 títulos e chegaria em 4 finais, possivelmente você não acreditaria, né? Mas é o São Paulo. Não, tudo bem, mas naquele momento ali a situação estava muito complicada, né? Era um clube que brigava para não cair,
Era um clube desgastado, que não tinha bala na agulha e tudo mais. Então, veremos. Para fechar, o empréstimo do Raí Ramos, né, já começou aí a barquinha, mas o Raí Ramos realmente é incompreensível a contratação dele, né, vai para o Ceará por 1 ano. Você tem outros jogadores que também deverão sair. Lembrando que o Orejuela tá no Ceará, não sei quando é que ele volta. Tem essa também. A primeira contratação da gestão Casares é inesquecível. E você também em São Paulo já está tendo a negociação com o Luciano, queria um contrato estendido de 2024 para 2025. O jogador não aceitou, ele quer uma extensão até 2026 com aumento de salário. E aí eu acho mais do que justo, o jogador que está desde 2020 tomando cara a tapa. Perde muito gol, critico várias vezes, ele parece meio displicente, mas cara, esse final de temporada dele é pra assinar o contratinho, porque, cara, ele vestiu o manto ali, o Lucas não se machucou, cara, ele operou, o Galopo já tava o ano inteiro fora, o Rames também se machuca, cara, sobrou nas costas dele, e ele conseguiu conduzir o São Paulo aí pra fora de qualquer risco de cair no Campeonato Brasileiro. Então é isso, gente, espero ter feito um acopladão de tudo. O vídeo ficou longo porque teve muita notícia. Tem muita notícia do São Paulo Futebol Clube essa semana. E esperamos mais ainda. E a qualquer momento aí a definição, a oficialização do Bobadilha. E, quem sabe, mais novidades aí sobre Ferreirinha e Pedro Raul. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!